Olá a todos, queridos irmãos, queridas irmãs de Ideal Espírita. Meu nome é Márcio, sou um trabalhador espírita vinculado ao Centro Espírita Caminho do Evangelho, localizado em São José dos Pinhais, vinculado também à Casa Nosso Lar, localizada em Pinhais, e gostaria de convidar a todos para que possamos fazer uma prece de abertura para iniciarmos as nossas atividades. Pai de luz e de bondade, em seu nome nos encontramos aqui reunidos novamente, buscando um alento através dos estudos, através das reflexões, buscando o alimento para as nossas almas, através da semente plantada por Jesus Cristo. Não esquecendo, Senhor, de todos aqueles que se assentam embaixo dessa árvore do Evangelho, que possam de algum modo se alimentar do fruto do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua luz seja sentida por todos os corações que sofrem, por aqueles que hoje estão no leito de dor, no leito de sofrimento. Que a sua luz seja sentida por nossos irmãos que se encontram nos presídios, aqueles irmãos que se encontram nas ruas, que se encontram perdidos. Que possamos nos renovar na fé e na esperança a cada passo. Em seu nome, Jesus amado, em nome de nosso Pai Altíssimo e da espiritualidade amiga que nos alcança e nos ampara, damos início aos estudos e reflexões de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Para hoje, as reflexões de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre uma parábola do Evangelho de Jesus. Não estudando de forma meticulosa a parábola, mas em um contexto geral, né? Eu sempre me perguntei sobre as parábolas de Jesus, se Jesus ele inventava as parábolas, se Jesus em algum momento ele inventava para poder passar o ensinamento para as pessoas. Porque as parábolas de Jesus para nós é como uma luz colocada no candeeiro. É uma luz colocada no velador. Ela está ali brilhando. Mas para que possamos sentir e extrair essa luz, é necessário dilatar os nossos sentimentos e dilatar o nosso entendimento. Porque as parábolas de Jesus, elas são leis eternas, que diz respeito à nossa alma, à nossa conduta e à nossa caminhada. Daqui a 50.000 anos, nós estaremos ainda estudando as parábolas do Cristo. Daqui 1 milhão de anos, estaremos estudando as parábolas de Jesus. Porque as parábolas de Jesus, elas são uma forma prática que Jesus encontrou de falar sobre as leis de Deus. Uma forma prática, uma forma dinâmica. Amar ao próximo como a si mesmo. Parábola do bom samaritano. Perdoai as ofensas. A indulgência à mulher que seria apedrejada. o reino de Deus, comparar a felicidade do reino de Deus
a uma mulher que perde uma dracma e a encontra novamente. Então é uma forma dinâmica que Jesus encontrou, que Jesus tem, porque Jesus ele não precisa encontrar, ele já é, de colocar na nossa capacidade evolutiva as leis de Deus. E a parábola que nós vamos estudar hoje, ela é a parábola do mal rico em algumas traduções. A parábola do rico e Lázaro em outras traduções. Quando coloca assim o parábola do mal rico, eu sinceramente eu não aprovo. Porque não existe mal rico. O problema ela não é a riqueza. Essa é uma parábola que fala da riqueza, mas hoje nós não abordaremos desta forma. Quando Jesus ele conta essa parábola, é como se hoje nós assistíssemos um filme de ficção científica. Como se nós assistíssemos o Jornada nas Estrelas, como se assistíssemos um filme da Marvel, o Star Wars. O povo daquela época, ele compreendia dessa forma. Porque o povo judeu daquela época, eles estavam muito ligados à matéria. Como se hoje nós não estivéssemos também. Mas eles tinham dificuldade de criar uma relação com o abstrato. Então eles tinham que ter elementos de comparação. O que fizesse sentido ao que eles viam, ao que eles ouviam, ao que eles sentiam, ao que eles comiam e ao que eles cheirassem, sentissem. Ligados à sensibilidade, ligados ao sensorial. Então, o que era abstrato para eles, eles tinham dificuldade em relacionar. Então, para eles, por isso que alguns pesquisadores, eles vão dizer, alguns estudiosos, alguns historiadores, eles vão dizer que essa parábola de Jesus é a parábola do outro mundo. Porque Jesus, ele está contando as consequências que uma criatura vai encontrar no plano espiritual da vida que ela teve no corpo físico. Jesus, ele está contando uma parábola da vida espiritual, do que nós encontraremos no plano espiritual, colocando a medida do conhecimento intelectual deles da época. Então, quando Jesus ele conta essa parábola, o povo ele vai para casa coçando a cabeça. Porque é como pegar um selvagem e colocar ele no cinema para assistir um filme de ficção científica. Algo de outro mundo. Eles devem ter se perguntado o que ele disse. O que é isso? E a parábola ela vai iniciar trazendo a nós duas criaturas. O rico e Lázaro. E eu sempre me perguntei também assim, como eu disse, será que Jesus inventava essas parábolas? Será que é uma invenção do Cristo? Mas tenho comigo que não. Jesus ele não inventava. Porque cada um de nós, encarnados na face da terra e do plano espiritual, somos portadores de muitas experiências.
Quantas lutas já tivemos? Quantos sacrifícios já fizemos? Quantas experiências nós já passamos? Algumas boas, outras más, algumas nós nos arrependemos, talvez a grande maioria. Outras experiências nos trazem um conforto na alma, porque carregamos na consciência a noção do dever bem cumprido. Então, Jesus, Ele é o nosso guia por excelência. Ele é o nosso modelo e o tutelar de todas as nossas provas, de todas as nossas experiências. Ele é o nosso avalista. Conhece o fundo na nossa alma. Cada experiência que nós trazemos, Jesus presenciou. Então, quando nós lemos no Evangelho sobre as parábolas do Cristo, nós estamos lendo sobre as nossas experiências de vida. E a que nós ainda teremos pela frente. E essa parábola do rico e do Lázaro, esses dois personagens da figura, o Lázaro, ele era um leproso. Um leproso que vivia nas portas de um homem que se vestia de púrpura. Um homem rico, abastado. E o Lázaro, ele tinha um desejo. Um desejo. E o desejo de Lázaro era se mitigar com as migalhas que caíssem da mesa do rico. O que o Lázaro desejava era que o rico jogasse as migalhas no chão e ele se alimentasse. O desejo de Lázaro era o desejo da sobrevivência. Mas no desdobramento dessa parábola, nós podemos compreender que cada um colhe o que ele plantou no plano espiritual. Porque Deus, Ele coloca um elemento na nossa existência que nos deixa no mesmo nível. No mesmo nível. Na nossa vida física não importa a cor, não importa o título, não importa o nome, não importa o saldo da conta bancária. Há um elemento que nos iguala, e esse elemento, ele é a mão niveladora da morte. Que criatura humana nenhuma vai conseguir fugir. E Lázaro e o rico, eles colhem no plano espiritual os frutos do plantio na terra. Dá para compreender dessa parábola que Lázaro, ele se resignou. Frente à dor e frente à miséria, ele dilatou os sentimentos e se resignou frente ao sofrimento. Porque muitas vezes a gente pensa assim, é melhor vir na miséria ou vir na riqueza? Mas os Espíritos nos instruem no Livro dos Espíritos que a miséria, ela pode ser uma provação tão grande quanto a riqueza.
E nós vemos na condição de almejar uma estatura, né, espiritual no outro plano, que o rico, ele não tem merecimento para ter nome no plano espiritual. Ele não é lembrado pelo nome, mas sim pela sua condição na terra. E Lázaro, por sua resignação, por sua resiliência, ele é amparado no plano espiritual, utilizando uma figura cultural da época, e vai ao colo do pai Abraão. Dentro de uma sociedade patriarcal, pai Abraão, ele era a representação das bem-aventuranças no plano espiritual. Era a representação da felicidade do plano espiritual, dentro do aspecto cultural do povo daquela época. Estar no seio de Abraão era estar bem no plano espiritual. E entre o rico e entre Lázaro existia um abismo. Um abismo. E esse abismo era o abismo moral. Pai Abraão, há um abismo entre eu e Lázaro. Mas permita, pai Abraão, que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos e venha passar nos meus lábios. Essa criatura, o rico, ele despertou no plano espiritual. Mas qual foi o erro desta criatura no plano físico? Foi a riqueza? Se foi a riqueza, eu estou cometendo um grande erro nas minhas preces. Porque, olha, não há um momento que eu não peça para Deus, manda que eu estou preparado. Manda que eu estou pronto. Não foi a riqueza. O problema no mundo não é a riqueza. O problema do rico foi a indiferença. A indiferença. Porque Deus colocou um elemento na sua caminhada para que ele visse todos os dias a sua porta. E ele não aproveitou. Que era a dor e o sofrimento. Que era Lázaro, coberto de úlceras, e os cachorros vinham lamber as suas feridas. O erro do rico foi a indiferença. Será que hoje, decorrente ao clima que nós vivemos, à época que nós vivemos, será que ainda nós somos indiferentes? Que Emmanuel, lá no livro O Consolador, ele nos traz uma instrução na questão 180 do livro Consolador. É feita a seguinte pergunta para Emmanuel: a indiferença nas manifestações de sensibilidade afetiva, aquela necessidade que nós temos de desenvolver afeto pela criatura, dentro dos processos de evolução da vida na Terra. Nós todos estamos num processo de evolução. Nas horas de dor e de alegria, é a atitude justificável como medida de vigilância espiritual? E o Emmanuel vai responder: a indiferença que se traduz por cristalização dos sentimentos é sempre perigosa para a vida da alma. O que a indiferença ela faz com a criatura? Ela cristaliza os nossos sentimentos. Ela nos impede a dilatar sentimentos. Nos impede de desenvolver pelo próximo a compaixão. De desenvolver afeto. De desenvolver um sentimento de fraternidade. É isso que nos faz a indiferença. Hoje em dia,
Nós não levantamos muro nas nossas casas por uma questão de segurança. Muitas vezes os muros são levantados por indiferença. Não colocamos grade, cerca elétrica. Será que quando nós saímos de casa nós encontramos a dor? Será que quando nós saímos de casa nós encontramos o Lázaro? Será que o Lázaro hoje ele nos é apresentado por Deus só na condição de sofrimento físico? Será que hoje, quando nós levantamos, alguém vem pedir uma esmola na rua, nós levantamos o vidro do nosso carro, será por medo? Muitas vezes a pessoa está ali num processo tão decadente da vida física, que ela não tem condição de exercer nenhum mal para nós. Mas a pessoa está vindo, opa, subiu o vidro do carro. A gente chega no supermercado, tem alguém pedindo um alimento, opa, eu corto a volta. Tomara que é só eu que faça isso. Hoje nós temos, frente ao meio que nós vivemos, nós temos que manter um distanciamento, claro. Só que nós não podemos cristalizar os nossos sentimentos, deixar que isso cristalize a nossa alma. E o Emmanuel vai continuar. Todavia, existem atitudes no domínio da exteriorização emocional, que se justificam pela nobreza de suas expressões educativas. O rico, quando nós entendemos nessa parábola, quando ele está no plano espiritual, quando ele recorre a Lázaro, quando ele recorre a pai Abraão, ele o sofrimento começa a produzir nele um processo de arrependimento. Ele começa no plano espiritual a despertar. Porque ele começa a quebrar os muros do sentimento. Começa a dilatar a consciência. Começa a perceber o dano da indiferença quando em vida e o mal que isso resultou no outro plano. E Emmanuel, no livro Doutrinando a Fé, no capítulo 5, intitulado A Necessidade da Experiência, ele vai nos trazer o seguinte texto: em vossos dias, a luta a cada momento recrudesce sobre a face do mundo. Recrudesce no sentido de retornar com mais intensidade. A luta ela começa a retornar com mais intensidade. Inúmeras causas a determinam e Deus permite que ela seja intensificada, em benefício de todos os seus filhos. Todas as classes são obrigadas a grandes trabalhos, mormente aos trabalhos intelectuais, porquanto procuram com afinco a solução da crise generalizada em todos os países. Ponderando a grande soma dos males atuais, buscam elas remédios para suas preocupações. Espantadas com a situação econômica dos povos, cuja precariedade recai sobre a vida das individualidades, multiplicando as suas angústias na luta pelo pão cotidiano. Como é atual essa mensagem de Emmanuel? Eu só vou concluir com a leitura, tá? O quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairado pela ambição e pelo egoísmo. O céu admite apenas
que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária como chave bendita que descerra as portas da compreensão. A indiferença anula na alma as suas potencialidades de progresso e oblitera os germes da perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque, roubando a individualidade, o entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estacionamento e à esterilidade, prejudiciais em todos os aspectos à sua carreira evolutiva. Então, meus irmãos, cabe a cada um de nós compreender esses ensinamentos de Emmanuel, os ensinamentos do Cristo, as parábolas de Jesus. Como é atual essa mensagem do Emmanuel, ela ainda é maior, gostaria de ter tempo para poder esmiuçar de forma maior essa passagem, mas fica para hoje as reflexões do dia, que possamos gravar em nossa alma os ensinamentos do Cristo, que Deus nosso Pai nos ampare a todos, que Jesus nos conduza nessa divina caminhada, que possamos nos fortalecer na fé e na esperança a todo passo, derrubando o muro da incompreensão, o muro da intolerância, as amarras da indiferença que ainda existem em nós. Que possamos dilatar pelo nosso próximo o sentimento de luz, o germe divino que existe no nosso íntimo. Que a bondade do nosso Pai Altíssimo alcance a todos os corações. Que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja sentido por cada criatura do nosso planeta. E que a espiritualidade amiga esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.